Bom dia para você, bom dia para sua família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal. Palavra do Cardeal é o encontro que você tem com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Toda semana esse encontro que realmente nos edifica. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Bom domingo para o senhor, Dom Odilo. Estamos no último domingo de agosto? O último domingo, é verdade, o último domingo de agosto, já estamos quase no final mês de agosto, das vocações aqui no Brasil. Hoje é uma vocação também que a gente lembra, né, Dom Odilo? Vocação leiga, né? A vocação da maioria do nosso povo. É verdade, né? Do povo de Deus, povo de batizados. É verdade. Eu gosto até de falar, somos um povo de batizados em Cristo, portanto, discípulos de Cristo. Que falando de vocação, parece que só tem vocação alguns. De padre e freira. Né? É verdade. Não, a vocação é, em primeiro lugar, a vocação em Cristo somos chamados todos à dignidade de filhos e filhas de Deus e chamados a ser discípulos e testemunhas de Jesus Cristo. É interessante o senhor lembrar, a maioria da igreja do povo, a maioria é composta justamente por esse... Aliás, esta é a vocação da igreja. Da igreja, né? E as vocações especiais na igreja, de padre, missionário, religiosa, religioso, consagrados, estão em função de ajudar a viver bem esta primeira vocação. É a vocação de todos, a vocação a ser discípulos de Cristo, a vocação a viver a dignidade de filhos de Deus, a vocação de ser testemunhas do Evangelho e ajudar a difundir o Evangelho que chegue a todos, o Evangelho da salvação. E dessa vocação primordial, ou dessa geral, saem as vocações específicas, né? Exatamente. Dos ministérios ordenados, Exatamente. É claro que quando nós falamos da vocação do leigo, nós começamos a distinguir também que entre os leigos, existem muitos chamados específicos, que nós então chamamos ministérios ou serviços, aos quais eles são chamados a colaborar com a igreja, no serviço interno da própria igreja, mas também em função da missão da igreja para o mundo. Então, muitos leigos são chamados a exercerem vários tipos de serviços, funções, ministérios, para ajudar na evangelização. Mas a principal vocação de todos os leigos, e isto é o Concílio Vaticano II que afirmou de maneira muito bonita no documento sobre a igreja, a principal missão dos leigos é viver dia a dia a graça do seu batismo. A graça do seu batismo como bons cristãos, como testemunhas de Jesus Cristo em todos os ambientes e assim ajudar a transformar o mundo a partir do sal do Evangelho, da luz, do fermento do Evangelho, serem testemunhas do Evangelho em todos os ambientes, em todos os âmbitos da vida humana. Todos os leigos e todos nós, mesmo tendo essa vocação específica, fomos um dia chamados a essa vocação. E continuamos a ter. O padre e o bispo não deixam de continuar a ter essa vocação de leigo. E nela se insere a nossa vocação a um serviço em favor dos leigos, em favor... E no céu não vai ter nada disso. Eu acho que no céu não vai ter nem padre, nem bispo, nem cardeal. Acho que não vai ter... Olha, no céu estaremos muito felizes e nem precisa olhar para isso, viu? Não precisamos. Dom Odilo faz para a gente a reflexão do Evangelho toda semana. E o Evangelho de hoje é João capítulo 6, versículos 60 a 69. Aquela grande... pergunta que Pedro faz: a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. O senhor chamava atenção sobre esse dia, sobre isso, né? Esse momento de Pedro diante de Jesus. Né? É a conclusão do capítulo 6º, né? Que nós lemos durante mais de um mês aos domingos. Foi verdade. E neste domingo nós então concluímos a leitura do capítulo 6º de São João, sobre o pão da vida, que começa com a multiplicação dos pães e depois toda aquela reflexão sobre o pão da vida. Finalmente, Jesus é o pão da vida. Quem é o pão, né? Quem é, de fato, o verdadeiro pão da vida? E Jesus diz: eu sou este pão da vida. E insiste que é preciso comer deste pão, mas Jesus está falando naturalmente, simbolicamente. E o pessoal diz: como? Esse vai nos dar de comer a sua carne, beber o seu sangue? Antropofagia. Quem é que pode? E Jesus diz: não é nesse sentido, né? Eu sou a verdade. E se alguém não comer deste pão, não tem a vida. E muitos começaram a ir embora, achando que Jesus era louco. Aí aparece a pergunta de Pedro: Senhor, a quem iríamos? Porque Jesus diz: Jesus Pedro, fala: se quiser, né? Vocês também querem ir?
todo mundo começou a ir embora, vocês também querem ir? E Pedro disse, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, palavra pão. Palavra de vida eterna. Eu sou o pão da vida eterna. Palavra, pão da vida eterna. Então, de fato, Jesus dizendo pão da vida, está dizendo palavra da vida eterna, que é preciso ouvir, e a palavra da verdade. E acolhendo esta palavra da verdade, Jesus diz, eu sou a verdade. O próprio Jesus é a verdade, testemunha da verdade. Acolhendo isso, nós temos a vida por meio dela, desta palavra, por meio dele, por meio de Jesus. Que beleza, interessante. Dom Odilo, eu queria tocar no assunto com o senhor sobre a recente carta do Papa sobre essa questão da pedofilia, né, ou seja, trazendo, mostrando e a gente poderia dizer praticamente tolerância zero em relação a qualquer tipo de desrespeito com a dignidade humana, né? Sim, os fatos revelados por uma investigação... Na Pensilvânia. Na Pensilvânia, um estado dos Estados Unidos, são muito tristes. Uma investigação que cobre um arco de 70 anos. Sim. E por isso também acaba envolvendo uma série de pessoas, mais de 300 pessoas no caso diretamente seriam envolvidas. E mais de 1.000 crianças, adolescentes atingidos. Quer dizer, isso impressiona muito. E, claro, é alguma coisa que criou um grande escândalo e mostra, mais uma vez, um grande mal presente, né, nas pessoas da igreja também, quando não vivem corretamente, não vivem conforme a igreja pede, o mandamento de Deus pede. E o Papa, então, escreveu, se manifestando, é claro, a sua dor, né, o pedido de perdão também às vítimas, mas, de toda maneira, claramente dizendo, não é isso que a igreja pede, não é isso que a igreja ensina, né? E vejam o mal que isso produz, que isso causa. Em outras palavras, um chamado à conversão, um chamado a viver corretamente. O que é preciso a gente distinguir é que, de fato, se trata de uma investigação que cobre 70 anos. Sim. Então, não necessariamente são fatos que agora estão acontecendo. A investigação, naquele caso, é claro que quer cobrar responsabilidades. Sim. Por que aconteceu, por que não se fez nada. Então, claro, começa a cobrar a responsabilidade dos bispos, dos superiores religiosos. Devia ter feito alguma coisa. Devia ter feito alguma coisa. Mas, olha, também o fato é que em 70 anos, como evoluíram as coisas. Nos últimos 20 anos, como evoluíram as coisas do ponto de vista da legislação e da própria igreja também, né? O Papa Bento XVI foi quem... Não só, mas da cultura. Sim. Uma vez, essas coisas não se falavam. E não só a igreja não falava, a sociedade toda não falava. A sociedade tinha isso como A sociedade toda não falava. Hoje se fala... procura falar mais abertamente para também enfrentar mais abertamente. De toda maneira, a carta do Papa põe, mais uma vez, também o dedo nessa ferida nas vítimas, mas também ferida na igreja. Então, quem pratica essas coisas, nunca pense que ninguém tem nada a ver com isso. Ainda mais se é padre, se é religioso e assim por diante. Ninguém tem nada a ver com isso. Nossos comportamentos, sim. Eles têm repercussão sobre outras pessoas e têm repercussão para a igreja. Veja o grande mal que isso faz para a igreja também. Então, de fato, é o fato triste que nós estamos acompanhando e só nos diz para que todos sejamos muito vigilantes. E olha, não só em relação a padres, etc., é preciso estar vigilantes na família, é preciso estar vigilantes na escola, em todos os ambientes, do esporte, da cultura, enfim, em todos os ambientes. Mas é claro que é ainda mais grave quando isso aparece no ambiente da igreja. Embora a proporção, ou seja muito pequena entre os padres, mas bastaria um caso para já manchar a igreja. Caso já seria demais. Já seria demais, já não é inaceitável. Dom Odilo, a gente já vai terminando, mas eu preciso a gente vai começar, já começamos a campanha política e a igreja tem uma palavra diante de tudo isso. A gente vai falar em vários momentos sobre a questão do voto consciente, mas é importante a gente tocar nesse assunto também, né, Dom Odilo?
Nessa época sempre nós estamos diante de uma situação que parece um tabu. A igreja não pode falar de política, né? Padre não pode falar de política. A igreja é política, né? Então, aqui a gente precisa distinguir. A igreja fala de política, não fala de partido. Não faz campanha. Não faz campanha para o partido, nem para candidato. Mas a igreja tem uma missão de ajudar o povo, a sociedade a evoluir, enfim, a tomar consciência das questões políticas, da situação política e ajudar a elaborar critérios para fazer bom uso do voto. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de encorajar a todo mundo agora, nesse breve tempo que nós temos antes das eleições, muito pouco tempo. Primeiramente, a ser participativo na política. Às vezes as pessoas dizem, não adianta, não vai melhorar. É direito, né? A gente tem que acreditar, sim, que vai melhorar se nós todos também fizermos a nossa parte para melhorar. Se nós elegermos candidatos bons, candidatos honestos, candidatos dignos, vai melhorar. Se nós acompanharmos depois quem nós elegemos, para eles não usarem o voto como se fosse um cheque em branco. Nós apoiamos algum candidato, depois vamos cobrar dele para ver se ele cumpre aquilo que ele prometeu e por aquilo que ele conquistou o nosso voto. Então, este é um ponto muito falho. Garanto que a maioria de nós não lembra em quem votou na última eleição. Isso claramente não é bom, né? A gente esquece logo em quem votou e vai esperar os próximos 4 anos para, de repente, votar em outro, né? Então, a gente... Nesse caso, o Brasil precisa evoluir politicamente para uma maior participação política da população no exercício dos mandatos. O povo precisa se organizar para participar e não querer substituir o político eleito, não, mas tem que acompanhar, às vezes tem que pressionar, às vezes tem que pedir contas e assim por diante. Por que votou assim, né? Nós não concordamos com o voto que você deu a tal questão, a tal projeto de lei ou a tal tomada. O povo fazendo isso ajudará a melhorar a política. Então, nesse sentido, sim, temos que falar de política. A gente vai voltar a falar nesse assunto, mas agora a gente vai terminar e o Dom Dilo vai nos dar a bênção. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma boa semana neste final de agosto e comemorando propriamente, não é comemoração, mas lembrando a vocação dos leigos e leigas e de modo particular dos catequistas. A gente quer também agradecer a tanta gente boa, tanta gente empenhada na vida da igreja, em ajudar a testemunhar o recado da igreja, que é o Evangelho, no meio do mundo. De maneira particular, a todo o serviço prestado pelos catequistas na obra da evangelização. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.